E aí ela vem falando que, na verdade, o Criador, ele nos criou como ele é a fonte de amor. Ele nos preenche com esse amor. Nós somos protegidos por ele. Mas algo aconteceu e as coisas não foram mais como deveriam ser. O que aconteceu? E aí ela vem falando sobre o vírus chamado pecado. Na verdade, quando o pecado se instalou lá no Jardim do Éden, ele distorceu realmente a nossa percepção e a nossa identidade em questão de feridas. Por quê? Porque ele colocou na nossa configuração justamente as feridas que o Criador não queria que nós tivéssemos. Então veio junto. O vírus do pecado veio junto e passou para todo mundo, que a partir dali todo mundo teria. Um dia eu vou tirar um momento aqui para a gente falar da Eva, coitada da Eva. Mas um dia a gente vai falar da Eva. Mas nesse momento não vamos falar da Eva. Só que ela falou que desde esse fatídico dia, desde esse momento que o pecado entrou na humanidade através de Satanás, né, convencendo Eva, Adão, enfim. Desde esse fatídico dia, algo se quebrou dentro de todos nós, herdeiros desses primeiros seres humanos, e fez com que tivéssemos visões distorcidas de quem nós somos, de quem o Criador é, de como deveríamos viver. Todos nós, sem exceção, nascemos nesse estado de rebelião contra o Criador. Feridas se abriram na nossa alma, mentiras se instalaram na nossa mente e armaduras cobriram nossos corações, agora corrompidos e incapazes de reter amor e sabedoria. E aí tem uma parte que lá em Gênesis fala quando o pecado entrou. Quando eu estava lendo, eu fiz algumas anotações que eu coloquei para eu não me esquecer. A verdade foi essa. Primeira coisa, o inimigo ele sempre vai colocar à prova aquilo que Deus falou ou fala conosco. Onde está escrito Lia isso? No primeiro, em 3:1, Gênesis 3:1. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ou seja, ele está colocando à prova aquilo que Deus já tinha falado. Foi isso mesmo que Deus falou? Você já se pegou fazendo essa reflexão? Já se pegou como se fosse seu pensamento? Porque o inimigo, ele lança dardos, ele lança setas na nossa mente, por isso que a nossa mente tem que estar revestida, por isso que eu falo que a armadura tem que ser usada da forma certa, no momento certo. E espiritualmente, nós sempre devemos estar revestidos da armadura. Efésios 6 fala sobre isso. Capacete. A nossa mente é realmente um campo de batalha, como aquele livro da Joyce Meyer que eu gosto tanto. A mente é um campo de batalha, o inimigo ele vai lançando coisas. Eu não sei se muitas vezes você já teve essa experiência. Eu já tive. De ter pensamentos, parece que são meus pensamentos, mas na verdade não são meus pensamentos. Por isso que você tem que pedir armadura e discernimento do espírito. Porque às vezes o pensamento que você está pensando não é nem seu, querida. É uma estratégia do inferno para deturpar aquilo que Deus já liberou sobre você e já falou do que você é capaz, de quem você é e de onde você vai chegar. Ele fez isso e o ritmo dele segue o mesmo, porque ele não é criativo, ele usa as mesmas ferramentas desde o jardim. É isso mesmo? Deus falou isso mesmo com você? Tem certeza? Tu não ouviu besteira, não? Outra coisa. Eva chegou para ele e falou assim, não, ele falou assim, ó. Cadê? Ao que declarou a mulher à serpente, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, ô serpente, dele não comereis, nele não tocareis para que não morrais.
A serpente, então, alegou à mulher, com toda certeza, você não vai morrer. É verdade, isso aí ele tá certo, você não vai morrer, não. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, mesmo confrontado com a verdade, ele conseguiu deturpar, ele consegue deturpar e alterar o que foi dito. Então não basta só você saber o que Deus falou. Você também tem que acreditar sem duvidar, ter plena convicção, porque senão ele vai conseguir nos enrolar e vai colocar em risco as nossas promessas. Ele vai levar a gente assim, ó, na lábia. Então, não basta só você saber o que Deus já falou e liberou sobre você. Você tem que confiar sem duvidar. Por isso que a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque você ainda não recebeu, mas você tem que acreditar. Você tem que ter fé. Você tem que olhar e falar assim, não, Deus falou isso. Tem certeza? Olha a situação aí. E eu vou abrir até aqui. Isso aconteceu muito por conta do meu casamento, da restauração do meu casamento. A situação era improvável. E Deus já tinha falado. Eu já tinha pedido sinais. Eu falei, Deus, me perdoa, que eu fico pedindo tantos sinais pro Senhor, pedindo sinal na mente, assim, ó. Falar que nem foi o inimigo que ouviu. E a situação era aquela, e Deus, e muitas vezes, tem certeza, Lia? Deus falou mesmo. Talvez foi você que queria entender que Deus estava falando isso, hein? A serpente, ó. E vai usar pessoas. Então você tem que acreditar sem duvidar naquilo que Deus já liberou sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. E aí ela fala que desde o jardim nós já temos essa configuração de ferida, porque veio através do pecado. E aí ela traz que esses sentimentos, medo, vergonha, culpa, desconfiança, todos esses sentimentos são inerentes à nossa condição humana, corrompida pelo vírus mortal do pecado. Desde o nosso nascimento, já está instalado no nosso coração. Nossos corações foram criados para se satisfazer em uma relação de intimidade com o Criador. Uma das principais distorções do pecado é fazer-nos desejar satisfação em outras coisas, em outras causas, outras pessoas, que não nele. Mesmo tendo crescido em um ambiente religioso, sabendo toda a teoria sobre Deus, ainda colocava minha verdadeira confiança na capacidade de me proteger e prover por mim mesma. Eu sabia quem Deus era, mas não bebia dele como fonte de amor e sabedoria para minha vida. O que eu sabia sobre Deus ainda não havia feito morada dentro das convicções mais profundas de mim. E aí, eu abro um parênteses aqui, porque eu deixei anotadinho aqui, que curar as feridas nos ajuda na forma que nos relacionamos com Deus. Se eu sou ferida, isso vai alterar de forma direta a forma que eu acesso ao Pai. Se eu tenho uma questão, por exemplo, uma ferida na minha paternidade, enxergar Deus como um pai amoroso, como um pai que não falha, pode ser difícil. Enxergar Deus como um pai que eu posso acessar a qualquer momento, pode ser difícil. Então, se eu tenho feridas, acessar o Pai pode ser um caminho desafiador. Então, quando a gente entra nesse caminho de permitir que o Senhor nos encontre e que Ele vai nos curando, nos sarando, nos tratando, isso vai nos ajudar a termos um relacionamento muito melhor com Ele. E aí, ela vem falando que ela fez a única coisa que restava para ela, que era se render e pedir que Ele ajudasse ela, de verdade, acreditar de verdade em tudo aquilo que ela ouviu sobre ele, que ela sabia e conhecia sobre ele na teoria, mas não na prática. Ela se rendeu a ele. E ela fez uma oração. E nesse momento,
Ele veio andando por sobre as águas turbulentas do meu coração, me socorreu e me contou a boa notícia que mudou a minha vida. Não tenha medo, eu sou com você. Existe um caminho melhor. Deixa eu te contar a verdade sobre mim, sobre você e sobre o amor que eu tenho para te dar. Posso conduzir sua vida pelo caminho que vai te levar à liberdade, leveza e força que você foi criada para ter? Posso? Posso te levar até o Pai? Você é simplesmente filha. Naquele momento ela foi simplesmente filha. O Cristo a encontrou no poço. Sabe aquela mulher do poço? Que foi encontrada por Jesus naquele lugar. Ele tinha um encontro marcado com aquela mulher. Ele poderia ter feito outro caminho, mas a palavra fala, era necessário que ele passasse por Samaria. Eu fico impressionada com isso, porque Jesus poderia ter olhado para outras pessoas, mas ele decidiu te encontrar no poço. No seu momento mais desafiador, Jesus te encontrou lá. Naquele momento turbulento, nas águas agitadas, foi lá que ele decidiu marcar um encontro com você. E foi assim que ele me encontrou. Ele marcou encontro comigo no meu poço também. Naquela hora que eu olhei, eu falei assim, Deus, eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada. Eu preciso ser curada desde a raiz. Eu preciso que o Senhor me restaure, me mostre, me ajude. Eu não sei nem como orar, nem como falar com o Senhor. Ele falou, então, Lia, agora é minha vez. Comigo você não tem que ser forte, comigo você não tem que dar conta, comigo você só tem que ser filha. E eu vou restaurar por inteiro. E ele entrou no meu poço, ele entrou no poço da Luísa. E ela falou, quem me desafogou naquele momento foi o próprio Filho do Criador. Ele que, mesmo sendo divino, resolveu virar pele, osso, cabelo, carne e sangue e viveu por certo período de tempo como um de nós, seres humanos corrompidos, em rebelião contra o seu Pai. Ele foi o único ser humano que viveu livre, leve e forte em um mundo corrompido pelo pecado. É Ele. É Ele. E ela termina falando, essa parte, falando sobre o que Jesus falou com ela. Para ir nesse caminho de uma vida livre, leve e forte. Quero morar em você e lhe transformar de dentro para fora. Em alguém, quero morar em você e lhe transformar de dentro para fora, em alguém como eu, capaz de confiar no Pai como eu confio. Quero te conduzir pelo caminho que conduz à vida livre, leve, forte e reconectada com o Criador. Confia em mim? Deixa eu te liberar da escravidão das suas armaduras? Deixa eu te mostrar o caminho do amor de verdade? Esse convite era ao mesmo tempo mais fascinante e aterrorizante que eu já havia recebido. Fascinante, pois não exigiria nada de mim além da confiança de que ele é bom, sabe o caminho e quer o meu bem. Mas ao mesmo tempo era aterrorizante, porque eu precisaria depender completamente dele, sem armaduras e controle de onde ele me levaria. Quem eu seria sem minhas armaduras? Como eu poderia me esconder e me proteger sem elas? Porque a vulnerabilidade, ela assusta. A vulnerabilidade exige coragem. Estar vulnerável é estar exposto. Mas estar exposto para Deus é o caminho, é a certeza de seguir um caminho livre, leve e forte. E aí eu te pergunto, quem você é sem as suas armaduras? Como você pode se proteger sem as suas armaduras? Quem você quer ser nesse caminho? Livre, leve e forte? E como você vai caminhar
livre, leve e forte, carregando tantos pesos. Bom, a gente ainda não terminou o capítulo 1. Ele é um pouquinho maior, a gente vai dividir ele em duas partes. Vamos orar para a gente finalizar esse momento? Pai, eu sei que o Senhor tem um caminho para sermos livre, leve e forte. Mas esse caminho exige vulnerabilidade, esse caminho exige retirar nossas armaduras, esse caminho exige plena confiança de que o Senhor sabe o que está fazendo e de que está nos conduzindo. Senhor, esse caminho exige que eu realmente venha me despir de mim, que nós venhamos tirar para sermos curadas e saradas, para caminharmos carregando aquilo que o Senhor quer que a gente carregue. O Senhor falou na tua palavra que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Por mais que tenha um fardo, ele é leve. Senhor, que o Senhor nos conduza e que possamos saber como seguir esse caminho, porque eu sei que quando a gente confia em Ti, o Senhor nos cura desde a nossa raiz. E eu quero te agradecer, Jesus, porque eu sei que o Senhor já iniciou esse processo de cura em nós. Muito obrigada, Senhor, porque sem o Senhor nos acessar no poço, sem o Senhor entrar no nosso quarto escuro, nas nossas águas turbulentas, não conseguiríamos. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu amor. Jesus, muito obrigada por nos reconectar ao Pai. Esse é o caminho. Nós queremos conduzir e seguir nesse caminho. O caminho que nos dá acesso à vida plena que tu tens para nós. Que possamos seguir nessa jornada confiando cada dia mais em Ti. Te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Querida, muito obrigada por ter ficado aqui nesse cafezinho e eu espero que essa jornada ela não termina. Você vai levar, em breve eu vou disponibilizar esse guia para essa jornada, mas vai pensando nesse tema de hoje, que já colocou bastante coisa na nossa cabecinha, vai refletindo sobre isso e eu te espero na próxima semana. Vamos falar sobre o restante desse capítulo e aqui seguimos. Um livro, um café, uma jornada. Até semana que vem. Um beijo.